Olá, irmãos, graça e paz, que alegria podermos compartilhar mais um pequeno grupo multiplicador nosso. Esse é o de número 150, que foi realizado na semana do dia 12 a 16 de dezembro, que tinha como título Alimentos oferecidos a ídolos. Nós sempre nos lembramos, no início dos nossos pequenos grupos, de estarmos, então, orando pelas pessoas, pelos nossos 10 mais, para aquelas pessoas que nós temos colocado diante do Senhor, para serem salvos, para serem atingidos pelo evangelismo, pelas boas novas de Cristo. Então não se esqueça, todo dia, toda semana, de estar levando diante de Deus aquelas pessoas que você quer levar para Cristo. O nosso quebra-gelo nessa semana foi qual a sua comida preferida e o que a faz ser melhor do que as outras comidas. Esse é um assunto bastante polêmico quando nós falamos sobre alimentos oferecidos a ídolos, e é importante a gente lembrar que o apóstolo Paulo trouxe esse assunto para a igreja de Coríntios, justamente porque Coríntios estava localizada numa cidade onde tinha muitos templos pagãos, e naqueles templos eles levavam então as carnes, né? Eles faziam as oferendas, e muitas dessas carnes elas voltavam para os açougues da cidade, e as pessoas compravam essas carnes para serem alimentadas. E aí que surge essa questão do medo de estar comendo coisas oferecidas a ídolos. E ele diz assim em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 13, ele diz assim: agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, porém esse tal conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor edifica. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, de fato ainda não sabe tanto quanto devia saber. Esse é um versículo maravilhoso, né? Mostrando que nós precisamos ser humildes e estarmos dispostos a sempre aprendermos do nosso Deus. No versículo 13 ele diz: mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Portanto, a respeito da comida oferecida aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. Sabemos que há somente um Deus, porque porque há os assim chamados deuses e muitos senhores. Porém, para nós há somente um Deus. Ele é o Pai e Criador de todas as coisas, e para ele que vivemos, e há somente um Senhor, que é Jesus Cristo, e todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele que nós existimos. Então nós sabemos que existe só um Deus. Nós sabemos que essas oferendas feitas a deuses, a entidades, isso na verdade são oferendas feitas ao diabo. Não existem outros deuses. Nós temos essa convicção que existe só um Deus, tá? Então não precisamos ter esse medo de termos alguma coisa desconhecida. No versículo 7 ele diz: mas nem todos que conhecem essa verdade. Há pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora, quando comem, ainda não pensam que aquela comida pertence aos ídolos. A consciência deles é fraca e por isso se sentem contaminados pela comida. É claro que não é a comida que vai fazer que Deus nos aceite. Se comermos ou não comermos, não ganharemos nem perderemos nada com isso, tá, irmãos? Então não é o tipo de alimento que vai fazer com que a gente seja aceito por Deus ou não por Deus, sabe? É uma coisa muito, muito pequena que algumas pessoas ainda se atêm a essa questão de comida, tá bom? Tudo é de Deus, tudo foi criado por Deus, tá? Portanto, tenham cuidado para que a liberdade de vocês não faça que os fracos na fé caiam em pecado. Aqui que é importante, irmão. Se eu sei que tem algum irmão que ainda tem essa consciência,
essa, essa percepção de que alguma comida poderia prejudicá-lo espiritualmente, então vamos respeitar essas pessoas, né? Se nós formos na casa de um adventista que não come carne de porco, ou se essa pessoa vem na nossa casa e nós sabemos que ele ainda tem essa concepção totalmente ignorante e errada, é porque senão não vamos forçar alguém a comer carne de porco se ele não quer comer, né, irmãos? Vamos respeitar essas pessoas. Elas ainda não chegaram no entendimento que essas coisas não vão ajudar e nem prejudicar o nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Se alguém que tenha consciência fraca nesse assunto vir você, que tem conhecimento, comendo no templo de um ídolo, será que ele também não vai querer comer comida oferecida aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Ou seja, então, se nós sabemos, a gente não vai fazer coisas que prejudiquem essas pessoas, né? Aqui é interessante porque vamos levar para o lado da bebida isso aqui, para que a gente tenha para a gente que possa contextualizar a nossa realidade. Nós não temos mais os irmãos, nós não temos aqui lugares onde se oferecem carne aos ídolos e nós não vamos lá comer. Mas, por exemplo, irmãos, eu tenho consciência de que se eu for num bar tomar uma cerveja ou uma cachaça, isso não vai fazer mal para mim. Tá? E não é isso que vai me aproximar ou me distanciar de Deus. Ok? Agora, pense numa coisa. Eu, pastor, estando num lugar desse e irmãos fracos na fé, vem o pastor lá. Entendeu? Vai prejudicar a vida cristã deles. Eles vão achar que pode fazer isso, ou que é normal fazer isso, ou que um alcoólatra pode tomar não pode, o alcoólatra não pode tomar porque vai fazer mal para ele. Então nós precisamos ter essa consciência de que a nossa liberdade, ela tem um limite para que ela não prejudique o nosso irmão. Tá? É isso que ele está falando aqui. Que se as pessoas cristãos conscientes de que tudo vem de Deus, que aquela carne não vai fazer mal, ele poderia comer lá no lugar dos sacrifícios. Mas e aquelas pessoas que não têm consciência ainda, que são fracos na fé, ele estaria prejudicando essas pessoas. Tá bom? Então é isso que o apóstolo Paulo está explicando para nós. Então tem lugar que a gente não deve estar mesmo. Né? Por isso que lugar de uma boate não é um lugar de um cristão, balada não é um lugar de um cristão, no meio das bebedeiras não é um lugar do cristão. Ah, mas eu sou forte, isso aí não me faz mal. Ótimo, bênção, graças a Deus que o seu irmão é tão forte assim, isso não vai prejudicá-lo. Mas e os outros? Os que têm uma mente mais fraca, que vão ser prejudicados. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, de fato ainda não sabe tanto quanto devia saber. Essas pessoas, esses irmãos que fazem isso, eles pensam que sabem, mas eles ainda não sabem o tanto que eles deveriam saber. Assim, esse irmão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se por causa da comida meu irmão peca, nunca mais vou comer carne, a fim de que não o faça pecar. Amém? Que Deus possa nos dar esse entendimento, essa consciência do que nós podemos e o que nós não podemos e o que nós devemos fazer. Vamos compartilhar com a nossa família sobre os nossos pedidos de oração, coloquem no grupo da igreja, peçam oração. Estamos orando por um senhor chamado Carlos, ele fez uma cirurgia do coração, ele não está bem, está internado, uma pessoa que eu não conheço ainda pessoalmente, mas eu cheguei até ele através
de uma pessoa que nos procurou, que mora ali perto da igreja. Também vamos continuar orando pelo André, filho da Márcia, também precisamos orar por ele. E por tantos outros irmãos que os vão lembrando aí, vocês estejam orando por eles. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia na presença de Jesus.